Leis empíricas é um jeito muito comum e eu acho que até um pouco mais antigo de falar das transformações gasosas, porque na verdade são leis que o pessoal que trabalhava com gases no século 17, 18 principalmente, 19, né? 17 ainda não. 18 e 19 começou a se apontar as transformações dos gases, que são leis que eles viam que aconteciam na prática. Então são leis experimentais, empíricas, eu testei na prática. Essas leis aqui, elas têm a ver com toda a transformação que o gás sofre. E aí vamos só combinar uma coisinha. O que é transformação gasosa? É qualquer processo em que eu tenho mudança da variável de estado, pressão, volume e temperatura, mas que não muda o número de mols. Porque se eu mudar o número de mols, eu estou tendo uma reação, ou um escape gasoso, aí é outro paranauê. Tá? Então pensa assim, no sistema fechado. Sistema fechado é a palavra certa. Eu não tenho troca de matéria com o meio. Tá bom? E aí eu tenho três leis principais que explicam as transformações. Três leis, três variáveis, tem uma relação aí. A primeira lei é a lei de Boyle, ou Boyle, depende de como se fala, né? Mariot, que é a lei que trabalha com a transformação isotérmica. O que é isso? Essa lei, ela considera que a temperatura é constante. Então, se eu travar a variável temperatura e variar somente pressão e volume, o que vai acontecer? O que a gente vai ver aqui, pessoal? Se eu tiver pressões altas e volumes baixos, eu vou ter isso aqui, ó, um ponto aqui. E à medida que eu for aumentando o volume, eu vou diminuindo a pressão, porque eu vou diminuir o choque com as partículas, o choque com as extremidades do recipiente, naturalmente. Esse meu gráfico ficou um pouco ruim, peraí. Deixa eu apagar ele aqui, ó. Então, o que acontece aqui, ó, é quando eu cresço o volume, eu decresço a pressão. Quando eu cresço a pressão, eu decresço o volume. Por quê? PV sempre vai ser constante. Então, se você pegar qualquer ponto aqui, coisas legais desse gráfico acontecem, tá? Qualquer ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, essa pressão P1, e essa pressão, esse volume V1 aqui. Ó. Esse ponto aqui, se pegar P1 vezes V1 e fizer a conta, vai dar igualzinho se eu pegar esse ponto P2 com esse volume V2. Graficamente você vê que tipo assim, é como se fosse um retângulo, que são retângulos de tamanhos iguais. Isso aqui é um gráfico hiperbólico, tá, gente? Essa figura, não tem as parábolas retas, isso aqui é uma hipérbole. Então, o que acontece é que na transformação isotérmica, sempre eu vou ter que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2, P3 vezes... Qualquer pressão e volume que você pegar num ponto qualquer aqui, tem que ser igual a outra pressão e volume em outro ponto, se a temperatura for constante. Por que eu falo isso? Se eu mudar a temperatura também vale, obviamente, só que eu vou ter curvas que vão ser curvas paralelas aqui, ó. Então essa curva verde, por exemplo, ela é uma curva também isotérmica, tá? É uma isoterma que a gente fala. Então aqui, ó, as duas curvas são curvas isotérmicas. Porém, nesse sentido aqui, deixa eu botar em preto para não confundir, ó. Nesse sentido aqui, ó, eu estou aumentando a temperatura. Então eu tenho curvas isotermas ou isotérmicas, em que a temperatura sempre cresce quanto mais afastado do eixo tiver essa curva, tá? Então, eu posso ter várias isotermas no mesmo gráfico, várias. Quanto mais afastado, maior vai ser essa transformação presente ali, apontada. Beleza? Simples e direto. Então, na lei de Boyle-Mariot, eu aponto para você que existem transformações que a temperatura está constante, e quando isso acontecer, se eu mantiver a temperatura constante, o produto da pressão e volume em qualquer ponto que eu trabalhar dessa temperatura constante tem que ser igual. Então, o que eu posso usar aqui? Se eu sei a pressão 1 e o volume V1, e sei a pressão P2, eu vou conseguir já prever qual vai ser o volume V2. Então, é uma lei empírica e prática para caramba.
Essa é a primeira, que trabalha então com temperatura constante. Então já pegou a lógica. Nas outras eu vou fazer o quê? Eu vou deixar a temperatura variando e vou travar ou pressão ou volume, como eu faço na lei de Charles. Lei de Charles. Na lei de Charles, o que eu falo aqui para você? Eu vou manter agora a temperatura variando, o volume variando e vou travar a pressão. Então a lei de Charles, achei que falar Charles, né? A pressão é constante. Então isso aqui se chama transformação isobárica. A pressão constante. Nesse processo legal é o seguinte, já falei para você antes que o volume é proporcional à temperatura, né? Então aqui o gráfico de V sobre T ele vai ser uma reta. Não é uma reta qualquer. É uma reta que vai passar pelo eixo, início do eixo, que é a origem dos eixos. Tá? Nesse ponto da origem dos eixos aqui, eu tenho uma situação muito interessante. Porque aqui eu tenho que no T igual a 0 Kelvin, o volume estimado de um gás é 0 litros. Ou seja, aqui que sai aquela ideia que no 0 Kelvin não existe nada, porque o gás zeraria, né? Se tivesse um gás disponível nessa temperatura, porque ele não teria volume disponível, ele zeraria o volume dele, tá? Isso é um modelo, gente, obviamente, tá? Então, isso aqui, ó, esse gráfico aqui é um gráfico de reta que a gente consegue trabalhar normalmente. Chama de curva isobárica. Porque a pressão é constante nessa curva aqui. Se eu sei, então, o volume e a temperatura, eu consigo estimar o coeficiente angular dessa reta aqui, ó, e a partir desse coeficiente angular, eu consigo determinar outros volumes e outras temperaturas. Então, eu vou ter uma relação aqui bem clássica, que é o seguinte. Se eu sei que V é igual a uma constante vezes T, se eu passo o T dividindo, V sobre T vai ser igual a constante. Então, peraí. Se V sobre T é constante, então V1 sobre T1 é uma constante. V2 sobre T2 é outra constante. É a mesma constante. Então, V1 sobre T1 tem que ser igual a V2 sobre T2. Se eu sei o volume V1, sei a temperatura T1, sei o volume V2, eu acho a temperatura T2, por exemplo. Então, uma relação direta, clássica e muito bonitinha. Então, aqui a jogada é, você sempre vai lidar com as variáveis de estado, travar uma e variar as outras. Simples. Chique. Bom demais. Então, vamos ver outro caso aqui agora, que é a última dessas leis, que é a lei de Gay-Lussac. A lei de Gay-Lussac vai trabalhar aqui, então, bom, faltou o volume agora. Eu vou travar o volume vai ser constante, vou variar a pressão e temperatura. Nesse caso, então, eu vou ter a transformação que pode chamar de isocórica ou isovolumétrica, a volume constante. Nela, eu vou ter pressão e temperatura variando. Lembrando que, se pressão é igual a constante vezes temperatura, eu sei que pressão sobre temperatura tem que ser constante. Ou seja, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. É a mesma lógica anterior. Eu vou ter aqui uma reta que passa pela origem dos eixos, né, porque no 0 Kelvin não tem pressão. E essa curva aqui que eu criei se chama curva. Uma reta é uma curva, tá, gente? Só para constar matematicamente. Curva isocórica ou isovolumétrica. E aí, ó, como eu te falei antes, se eu pegar um ponto qualquer aqui, P1, e souber qual é essa constante, eu acho T1 aqui. E sabendo a constante, eu acho qualquer outro ponto da reta, usando P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Assim, cara, então, peraí. Se eu mantiver uma variável constante e variar as outras, eu consigo ter uma relação bem lógica. Sim, consegue. Mas tem uma coisa que vocês me perguntaram ainda aqui. E se eu por acaso variar tudo? Variar P, V e T? Pode acontecer isso? Rapaz, será que pode? Diria que sim. Eu chamo isso de lei geral dos gases. A lei geral acontece num caso, uma transformação geral, que é aquela que eu posso... Geral vem de general, né, de tudo. Então eu posso mudar tudo.
Posso mudar a pressão, temperatura, volume, tanto faz. E aí, o que eu vou pegar aqui então? Os comportamentos de pressão, volume e temperatura. Já coloquei para você antes aqui, ó. Tipo, P é igual a constante vezes T. PV é igual a constante. V é igual a constante vezes T. São constantes diferentes, obviamente, tá? Se eu juntar tudo isso aqui, o que eu vou ter? Tem duas informações, ó. Pressão é proporcional ao tempo. Então a pressão está do lado de cá e o tempo está do lado de cá. Volume é proporcional ao tempo. Então, peraí, o volume está do lado de cá e o tempo do lado de lá. E P e V estão no mesmo lado. Então, opa, achei isso aqui. PV é igual a T, vezes uma constante. Tem que ter uma constante do lado de cá. Se eu for arrumar essa casa, eu vou achar que PV sobre T tem que ser igual a nova constante aqui. E aí, isso é o que eu precisava saber. Porque se P vezes V sobre T é sempre constante, então, se eu pegar P1, V1, T1, sei lá, uma situação qualquer, e pegar P2, V2, eu consigo achar qual vai ser o T2 nesse novo estado. Ou seja, eu acho a equação geral dos gases, que fala para mim que se eu souber a pressão, o volume e a temperatura em um estado, eu consigo achar a pressão, o volume e a temperatura num novo estado. É uma equaçãozinha. Ponto só importante aqui, essa equação é muito boa, muito fácil de usar. Só tem um detalhe. Temperatura em Kelvin. Se você botar aqui a temperatura em graus Celsius, em Fahrenheit, dá tudo errado, porque a escala de temperatura tem que ser a escala absoluta. Volume não importa, pode ser litro, mililitro, porque a escala volumétrica, as escalas de pressão, são escalas que têm proporção. Se eu usar 1 atm ou usar 760 milímetros de mercúrio, vai ser proporcional de um lado do outro, dá no mesmo, mas a Kelvin não. Eu tenho uma desproporção, uma escala absoluta. Tá? Então tem que ser tem Kelvin. Usando o tem Kelvin aqui, você consegue fazer qualquer cálculo de estado para achar um novo estado. Tá? Esse é o ponto que eu diria que é crucial para essa parte de gases e leis empíricas.